Milionário ficou nervoso porque tinha um jantar importante e seu chefe faltou. E Ícaro Bastos percebeu na mesma hora que aquela noite sairia do controle. Os homens à mesa ficaram em silêncio, mas Dalva Figueira, a faxineira que ninguém notava, viu o constrangimento crescer diante de todos. Quando ela se aproximou e assumiu a situação com firmeza, Ícaro entendeu que a pessoa mais ignorada da casa seria a única capaz de salvar aquele jantar. Dalva Figueira não esperou ordem, não recuou, não fingiu que não viu o que estava acontecendo. Quando percebeu que Ícaro Bastos tinha entendido tarde demais que o jantar mais importante do semestre estava prestes a fracassar, ela se aproximou da mesa com a firmeza de quem conhecia o peso de um silêncio mal resolvido. Os outros homens continuavam sentados, imóveis, observando a cadeira vazia do convidado principal, como se a ausência dele pudesse ser corrigida apenas com paciência. Mas a tensão já tinha tomado conta do ambiente. Ícaro mantinha a postura reta, a mão fechada perto do prato, o olhar indo até a porta ao fundo e voltando para a mesa, tentando esconder a preocupação que só aumentava. Dalva apoiou a travessa com cuidado, olhou rapidamente a disposição dos pratos, percebeu que ninguém teria coragem de dizer o óbvio, e falou num tom baixo, suficiente para ser ouvido sem transformar aquilo em cena. Se o senhor permitir, ainda dá para reorganizar a noite. A frase foi simples, mas atravessou a mesa inteira. Um dos convidados ergueu os olhos na mesma hora. Outro ajeitou o corpo na cadeira. Ícaro virou o rosto para ela, como se só então lembrasse que existia mais alguém ali, além de seus sócios e do próprio orgulho. Dalva não baixou os olhos. O jantar não acabou, só mudou. Ele sustentou o olhar dela por 2 segundos, tempo suficiente para sentir o desconforto de ser orientado justamente por quem todos, naquela casa, aprendiam a ignorar, e respondeu, sem levantar a voz. Você sabe o que está dizendo? Dalva assentiu. Sei que se todos continuarem esperando, o constrangimento vai crescer. Se o senhor decidir agir agora, ainda pode transformar isso numa reunião menor e mais direta. O problema não é a ausência. O problema é o vazio que ela deixou na mesa. Ninguém comentou nada, mas todos escutaram. Ícaro respirou fundo, passou a mão pelo guardanapo e ficou em silêncio por um instante. Dalva viu o esforço dele para não parecer acuado diante dos outros. Aquilo dizia muito sobre o homem que comandava aquela casa. Ele estava acostumado a liderar, não a improvisar, e menos ainda a ser salvo por alguém fora do círculo que respeitava. Ainda assim, a alternativa era pior. Certo, ele disse, sem desviar dela. Então fale. Dalva apontou discretamente para a ponta da mesa. Tirem o foco da cadeira vazia. Façam a reunião entre vocês. O convidado faltou, mas a decisão que trouxe todo mundo aqui ainda pode ser tomada. O senhor precisa conduzir, não esperar. O homem de barba bem aparada à direita soltou um pequeno ruído de aprovação. O loiro à esquerda cruzou os dedos sobre a mesa e passou a observar Dalva com atenção nova. O rapaz, sentado mais perto da cabeceira, inclinou levemente o corpo, como quem enfim percebe que a parte mais lúcida da noite não vinha de quem usava o terno mais caro. Ícaro olhou ao redor e sentiu a verdade do que ela tinha dito. O atraso já tinha virado ausência, a ausência já tinha virado vergonha, e só faltava alguém transformar aquilo em derrota definitiva. Ele se levantou devagar, sem quebrar a postura. Vamos continuar. A voz saiu firme. Quem precisava estar aqui para nos fazer perder tempo já fez isso. Agora vamos falar do que interessa. O clima mudou na mesma hora. Não ficou leve, mas deixou de ser passivo. Os homens se entreolharam, puxaram cadeiras, tocaram nos copos, voltaram a existir dentro da própria noite. Dalva recuou um passo, pronta para sair, quando Ícaro disse, fique. Ela parou.
A senhora percebeu primeiro que todos nós. Um dos convidados ergueu as sobrancelhas ao ouvir aquilo. Não era comum ver Ícaro reconhecer mérito em público, muito menos daquele jeito. Dalva não sorriu. Eu só não gosto de ver trabalho indo embora pela porta. Houve um ruído breve de aprovação, quase um riso contido. E pela primeira vez, desde o início do jantar, alguém relaxou os ombros. A reunião seguiu por mais de 1 hora. Dalva entrou e saiu da sala apenas o necessário, servindo com precisão, ouvindo sem parecer ouvir, entendendo mais do que demonstrava. Aos poucos, ela percebeu quem estava ali por interesse, quem estava ali por medo de perder espaço e quem ainda acreditava no projeto que Ícaro tentava fechar havia meses. O jantar tinha sido montado para impressionar um investidor influente, mas agora se transformava numa conversa mais sincera entre homens acostumados a esconder intenção atrás de formalidade. E foi nesse novo ritmo que Dalva percebeu o que ninguém naquela mesa parecia notar. O problema de Ícaro não era só profissional. Havia algo pessoal pressionando cada palavra dele, uma urgência que não combinava apenas com negócios. Quando a reunião terminou, os convidados se despediram com educação calculada. Alguns agradeceram. Um deles, o mais velho, chegou a olhar para Dalva antes de sair e disse: "Foi inteligente." Ela apenas concordou com a cabeça. Ícaro não falou nada enquanto todos saíam. Ficou parado perto da cadeira central, olhando a mesa ainda posta, como se só naquele momento permitisse ao corpo sentir o desgaste da noite. Dalva recolheu 2 taças, alinhou um prato, passou o pano sobre uma pequena marca de molho e ouviu a voz dele atrás de si. "Quem mandou você se meter?" Ela virou devagar. O tom dele não era agressivo, era confuso, quase cansado. "Ninguém." "Então por quê?" Dalva pousou o pano. "Porque eu vi um homem prestes a perder muito mais do que um jantar." Ícaro franziu a testa. "Você não sabe nada sobre mim." Ela respondeu sem pressa. "Sei o suficiente para notar quando alguém está tentando sustentar tudo sozinho." Aquilo acertou um ponto que ele não queria mostrar a ninguém. Ficou visível no jeito como ele respirou e desviou o olhar por um segundo. "Você fala como se me conhecesse." "Não", disse Dalva. "Eu falo como alguém que também já segurou coisa demais sem ajuda." Ele a encarou em silêncio. Pela primeira vez naquela noite, os dois estavam sozinhos de verdade, sem plateia, sem formalidade, sem utilidade prática para manter a conversa viva. Só o som baixo dos talheres sendo separados no aparador e o brilho quente dos lustres sobre a madeira polida. Ícaro aproximou a cadeira do lugar e perguntou num tom mais baixo: "Seu nome completo?" "Dalva Figueira." "Há quanto tempo trabalha aqui?" 3 meses. "E já acha que pode me orientar?" Ela sustentou a pergunta com calma. "Eu achei que podia evitar um erro. E evitei." Ele não respondeu de imediato, porque sabia que ela tinha razão. Isso o incomodava mais do que queria admitir. "Não gosto quando ultrapassam limite." Dalva pegou outra taça. "Eu também não." "Você é sempre assim? Assim como?" Direta, ela enfim permitiu um meio sorriso discreto. "Só quando o momento pede." Ícaro soltou o ar pelo nariz, quase como se aquilo o irritasse e o aliviasse ao mesmo tempo. "Pode ir." Dalva fez um gesto breve de cabeça e continuou recolhendo o restante. Quando passou por ele, ouviu ainda: "Obrigada seria pouco." Ela olhou de lado. "Então não diga pouco." E saiu. Na manhã seguinte, a casa inteira já tinha transformado a noite anterior em assunto silencioso. Os funcionários falavam com cuidado, os seguranças fingiam não ter ouvido nada. A cozinheira fazia perguntas sem perguntar, e Dalva seguiu a rotina como se não houvesse acontecido nada fora do comum.
Limpou a sala, conferiu o piso da galeria, organizou as bandejas do café tardio e não comentou o jantar com ninguém. Tinha aprendido havia muito tempo que certas vitórias perdem valor quando são anunciadas. Ela preferia deixá-las quietas. Por volta das 10, Dona Nadir, a governanta, aproximou-se com expressão séria. "O senhor Ícaro pediu para falar com você no escritório." Dalva secou as mãos no pano e foi. O escritório ficava no final do corredor principal, uma sala ampla, silenciosa, com estantes altas, mesa escura e janelas fechadas demais para aquele horário. Ícaro estava de pé, lendo algo no celular, e não levantou a cabeça de imediato. Quando ela entrou, ele guardou o aparelho e indicou a poltrona diante da mesa. "Pode sentar." Dalva preferiu ficar de pé. "Eu trabalho melhor em pé." Ele observou isso, quase como se registrasse um dado novo. "Como quiser." Houve um pequeno silêncio. "Conversei com os homens de ontem cedo hoje. O projeto continua." Dalva não respondeu. A sua intervenção teve efeito. Ela continuou em silêncio. Ícaro apoiou as mãos na mesa. "Não está interessada em ouvir um agradecimento?" Dalva respondeu com honestidade. "Depende do que vem depois dele." Ele a encarou por alguns segundos e, dessa vez, o que apareceu em seu rosto não foi irritação. Foi respeito. Um respeito ainda contido, ainda desconfortável, mas real. "Vem um pedido." "Qual?" "Quero que você me diga a verdade quando eu estiver prestes a errar de novo." Dalva demorou um instante antes de responder, porque aquilo não era um pedido simples. Quem vive de trabalho em casa alheia aprende a identificar as promessas que duram até o primeiro confronto. "O senhor aguenta ouvir?" Ele não hesitou. "Se vier de você, talvez." Dalva cruzou os braços sem rigidez. "Então a primeira verdade é essa. O senhor não estava nervoso só por causa do jantar." O rosto dele mudou quase nada, mas mudou. "E a segunda?" "O senhor vive cercado de gente que concorda cedo demais." Ícaro baixou os olhos por um momento e caminhou até a janela. "Minha mãe concorda pouco." "Concordar pouco não é o mesmo que ajudar." Ele virou o rosto para ela. Era a primeira vez que alguém, dentro daquela casa, falava daquela forma, sem interesse, sem medo e sem intenção de agradar. "Você fala de um jeito perigoso?" Dalva respondeu firme. "Eu falo de um jeito limpo." Ele encostou a mão na janela, pensou por um instante e perguntou: "Qual foi o seu último trabalho antes daqui?" "Hotel." "Na mesma função?" "Na recepção à noite e na limpeza durante o dia." "Por que saiu?" Ela percebeu o risco daquela pergunta, mas decidiu não fugir. "Porque meu noivo morreu 2 meses antes do casamento, e eu não consegui continuar no mesmo lugar vendo todo mundo me tratar como se eu fosse quebrar a qualquer momento." O escritório ficou em silêncio. Ícaro não esperava aquilo. Dalva também não costumava entregar essa parte da própria vida com tanta facilidade, mas talvez estivesse cansada de transformar a dor em explicação curta. "Sinto muito," ele disse, e a frase saiu sem formalidade. Ela assentiu. "Eu também senti, por muito tempo." "E agora?" Dalva ergueu o rosto. "Agora eu trabalho." Aquela resposta ficou entre os dois com um peso sereno, sem drama, sem apelo. Ícaro percebeu que havia ali uma mulher inteira, não apenas eficiente, não apenas firme, mas inteira. E isso começou a desorganizar algumas certezas dele. Nos dias seguintes, a relação entre os dois mudou sem anúncio. Não virou intimidade de uma hora para outra, não virou amizade fácil, não virou aproximação leve, virou atenção. Ícaro passou a notar quando Dalva entrava em um cômodo, quando falava pouco, quando apertava os dedos uma vez antes de responder algo mais pessoal. Dalva passou a perceber quando ele fingia estar bem diante dos outros, quando olhava o celular e fechava o rosto, quando interrompia o café sem terminar.
O jantar tinha aberto uma fresta que os dois, por motivos diferentes, ainda não sabiam fechar. Numa tarde chuvosa, Dona Nadir precisou sair para resolver um problema na portaria. A cozinheira estava ocupada com fornecedores e Dalva acabou levando ao escritório de Ícaro uma bandeja simples com café e pão de queijo. Bateu uma vez e entrou após autorização. Ele estava sentado diante de uma pilha de documentos, gravata afrouxada, expressão exausta. "Deixei aqui." Ele agradeceu com a cabeça, mas antes que ela saísse perguntou: "Você já sentiu medo de recomeçar e mesmo assim foi?" Dalva parou na porta. "Todo mundo que recomeça sente. Isso não responde." "Responde sim. O problema é que o senhor quer uma garantia." Ícaro encostou no encosto da cadeira. "E se eu disser que estou prestes a perder a empresa da minha família?" Dalva virou o corpo inteiro dessa vez. "Aí eu digo que não era só o jantar mesmo." Ele soltou um ar cansado. "Meu pai deixou uma dívida antiga. Meu irmão mais velho decidiu não assumir nada. Minha mãe diz que eu tenho obrigação de resolver porque sempre fui o mais disciplinado, e eu aceitei tudo. Agora estou tentando salvar um negócio que veio pesado antes mesmo de chegar em mim." Dalva ouviu sem interromper. "E por que o convidado de ontem era tão importante?" "Porque ele seria o único capaz de assinar um acordo que me daria tempo. E faltou sem aviso." "Faltou sem aviso." Ela se aproximou 2 passos. "Então a pergunta certa não é por que ele faltou. A pergunta certa é quem queria que ele faltasse." Ícaro ergueu os olhos. Aquilo ainda não tinha passado pela cabeça dele de forma tão clara. "Você acha que foi armado?" "Eu acho que, quando muito dinheiro e poder estão em jogo, coincidência costuma aparecer demais." Ele ficou calado. Dalva indicou os papéis sobre a mesa. "Quem sabia do jantar?" "Pouca gente." "E quem teria interesse no senhor acuado?" O rosto dele endureceu levemente. Havia nomes, havia possibilidades, havia gente próxima demais. "Você devia ter sido advogada," ele disse. Ela negou com um movimento curto. "Não, eu só aprendi a observar antes de confiar." Ícaro inclinou a cabeça quase admirado. "E em mim? Confia?" A pergunta saiu antes que ele pensasse melhor. Dalva percebeu isso e respondeu com sinceridade igual. "Ainda não." Ele aceitou. "Faz bem." Ela então abriu a porta para sair, mas parou ao ouvir a voz dele outra vez. "Dalva." "Sim? Não me trate como patrão quando estivermos falando assim." Ela o olhou por um instante e respondeu: "Então, não me trate como alguém invisível." E saiu, deixando Ícaro com a sensação nova de que a única pessoa que falava com ele sem medo era também a única diante de quem ele não conseguia fingir. O suspense começou a crescer dentro da casa de forma discreta, mas constante. Pequenos atrasos em pagamentos, um documento que sumia da mesa e aparecia no lugar errado, uma ligação encerrada quando alguém se aproximava, um fornecedor dizendo uma coisa para Ícaro e outra para Dona Nadir. Nada grande o bastante para ser escândalo, mas suficiente para tornar cada dia mais tenso. Dalva percebeu primeiro que os problemas sempre surgiam depois das visitas de Heitor Bastos, primo de Ícaro e diretor financeiro temporário da empresa. Heitor tinha um jeito calmo demais, um sorriso pronto demais e a habilidade de parecer útil enquanto se colocava sempre um passo atrás, como se não disputasse nada. Dalva não gostou dele desde a primeira vez em que o viu atravessar a sala de jantar. Não foi por grosseria nem por excesso, foi por cálculo. Ele media o ambiente como quem conferia se tudo estava onde deveria estar para favorecer a própria versão dos fatos. Numa noite, ao recolher taças do salão lateral, Dalva ouviu 2 vozes baixas vindas do corredor da biblioteca. Reconheceu uma delas de imediato. Heitor. A outra falava mais baixo, quase sussurrando. Ela não se aproximou demais, mas distinguiu o suficiente para entender que o nome de Ícaro estava no centro da conversa. "Ele não vai aguentar mais 2 semanas assim."
Pausa. Precisa continuar pressionando. Pausa. Se ele falhar sozinho, ninguém desconfia. Dalva ficou imóvel. O coração acelerou, mas o rosto permaneceu calmo. Não era mulher de correr sem pensar. Esperou os passos se afastarem, fingiu ajustar um arranjo sobre o aparador e voltou ao setor de serviço sem ser notada. Passou o resto da noite em silêncio, organizando a informação, avaliando o risco e tentando decidir se deveria contar logo o que ouvira. Só falou com Ícaro no fim do dia seguinte, quando teve certeza de que não estava reagindo por impulso. Encontrou-o no jardim interno, olhando o celular com expressão fechada. Preciso lhe dizer uma coisa. Ele percebeu na hora que era sério. Guardou o aparelho. O que houve? Dalva olhou para os lados antes de responder. Heitor está envolvido. Ícaro franziu a testa. Envolvido com o quê? Com a pressão em cima do senhor. Ontem à noite eu ouvi parte de uma conversa dele. Não sei com quem era, mas ele disse que se o senhor falhasse sozinho, ninguém desconfiaria. O rosto de Ícaro endureceu, mas ele não reagiu com explosão. Reagiu com uma quietude mais preocupante. Tem certeza? Tenho. Por que não falou ontem? Porque a acusação sem clareza vira ferramenta contra quem denuncia. Ele olhou para ela por um momento mais longo. Você pensou antes. Sempre. Ícaro passou a mão na nuca. Heitor conhece as contas, os contratos, a situação toda. Se estiver manipulando algo, sabe exatamente onde me apertar. Então pare de mostrar aperto. Ele levantou os olhos. O senhor precisa continuar como se ainda não soubesse, e precisa descobrir prova. Ícaro assentiu devagar, impressionado de novo com a lucidez dela. Vai me ajudar? Dalva nem hesitou. Vou. Foi assim que os dois passaram a se encontrar em horários improváveis, sempre por motivo plausível, sempre sob o cuidado de não alimentar comentários. Na copa, fingiam conversar sobre fornecedores. Na lavanderia, sobre troca de cortinas. No escritório, sobre organização de arquivos. Mas aos poucos aquilo deixou de ser só estratégia. Virou proximidade construída em silêncio, confiança testada no detalhe, cuidado percebido no modo como um reparava no cansaço do outro antes mesmo da palavra aparecer. Ícaro descobriu que Dalva tomava café sem açúcar porque dizia que já tinha aprendido a suportar o amargo sem disfarce. Dalva descobriu que ele odiava jantar sozinho, mas fazia isso quase todas as noites desde a morte do pai. Ele soube que ela guardava no bolso do uniforme uma medalhinha antiga da mãe. Ela soube que ele passava madrugadas inteiras revendo contratos, porque não suportava a ideia de falhar com os funcionários que dependiam da empresa. A atração veio adulta, sem fantasia, sem ingenuidade, sem pressa para virar declaração. Veio no jeito como os olhos dele ficavam mais brandos quando ela entrava numa sala, no jeito como Dalva diminuía o próprio ritmo para ouvi-lo de verdade quando ele deixava escapar uma fraqueza. Numa noite particularmente longa, depois de revisarem juntos algumas planilhas e cruzarem datas de reuniões sabotadas, ficaram em silêncio lado a lado na biblioteca. Chovia lá fora. O relógio marcava quase 1 da manhã. Ícaro fechou um arquivo e encostou no sofá. Você mudou esta casa, Dalva respondeu, sem olhar diretamente para ele. Não mudei nada sozinha. Mudou a mim. Ela então ergueu os olhos. Havia cansaço no rosto dele, mas havia uma verdade maior também. Não diga isso se for sua gratidão. Não é. Dalva ficou imóvel por um instante. O ar entre os dois mudou, ficou mais atento. Ícaro se aproximou um passo e parou, respeitando o espaço dela, como quem sabia que qualquer gesto errado naquele momento estragaria tudo. Eu não sei fazer isso de modo leve, ele disse, nem bonito. Só sei dizer que desde o jantar eu penso em você mais do que deveria. Dalva sentiu a emoção subir com força, mas não se permitiu perder o centro. E eu penso no senhor mais do que me convém.
Ele quase sorriu ao ouvir o senhor ainda ali. Ícaro, corrigiu em voz baixa. Ela assentiu. Ícaro. O nome saiu diferente, mais próximo, mais real. Ele manteve os olhos nos dela. Se isso for cedo demais, eu espero. Dalva respirou fundo. Não é cedo demais. Só é sério demais para ser tratado sem cuidado. Eu posso ter cuidado. Ela observou o rosto dele por um longo segundo. Eu sei. Não houve beijo naquela noite. Não houve impulso adolescente, nem promessa apressada. Houve algo melhor. Houve maturidade. Ícaro tocou de leve a mão dela sobre a mesa e Dalva não afastou. Ficaram assim por um instante, como duas pessoas que reconheciam o tamanho do passo que estavam começando a dar. E justamente por isso escolhiam dar devagar. No dia seguinte, a suspeita sobre Heitor ganhou forma mais concreta. Dalva encontrou na sala de arquivos uma pasta de contratos deslocada da prateleira correta. Ao conferir com cuidado, percebeu que faltava uma cópia de aditivo importante, justamente a que poderia expor a manipulação de prazos. Em vez de alertar de imediato, ela chamou Ícaro discretamente. Ele analisou a estante, revisou o sistema e concluiu que alguém com acesso liberado tinha mexido ali naquela manhã. Ele está com pressa, Dalva disse. Está se preparando para alguma coisa maior. Ícaro assentiu. Tem reunião do conselho na sexta. Então ele quer chegar na sexta com o senhor enfraquecido. A confirmação veio horas depois, quando Dona Nadir informou que alguns membros do conselho tinham adiantado a visita e pediriam explicações sobre os números antes do previsto. O plano era claro: pressionar Ícaro diante de todos, cercá-lo com dados incompletos, forçar um erro público e abrir caminho para substituí-lo. Pela primeira vez em muitos dias, porém, ele não entrou em pânico. Olhou para Dalva, que estava ao lado do aparador com uma pasta nas mãos, e disse: Agora eu tenho você comigo. Ela respondeu sem sorriso exagerado, mas com firmeza que o sustentou inteiro. Tem a si mesmo também. Só precisava lembrar disso. Na noite anterior à reunião, a tensão tomou a casa inteira outra vez. Só que desta vez era diferente do jantar. Antes, Ícaro estava sozinho no centro de uma crise. Agora, tinha alguém ao lado que não o admirava por posição, não o temia por cargo, não o cercava por interesse. Dalva entrou no escritório pouco antes das 11 com uma xícara de café e alguns documentos organizados por ordem de risco. Revise isso primeiro. O restante eu separo depois. Ele recebeu a pasta e a observou por um momento. Se tudo der errado amanhã... Dalva puxou a cadeira à frente da mesa e sentou-se pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali. Então a gente enfrenta o que vier. A gente? Ela sustentou o olhar dele. A gente. Ícaro ficou em silêncio e depois falou o que vinha segurando havia dias. Eu não quero só vencer isso com você. Eu quero viver depois disso com você, se você me permitir. Dalva sentiu os olhos aquecerem, mas não desviou. Não faça promessa no meio do medo. Não é medo, é clareza. Ela respirou fundo. Então me deixa ver amanhã quem você é quando tudo apertar. Ele levantou da cadeira, deu a volta na mesa e parou diante dela. E se eu falhar? Eu já vi o senhor levantar depois da queda que mais ninguém percebeu. Não é isso que define. Ele se abaixou um pouco para ficar na altura dela, ainda sem invadir o espaço. E o que define? Dalva respondeu com a voz baixa e firme, deixando claro que falava de muito mais do que empresa, nome ou dinheiro. O que o senhor faz quando finalmente decide parar de viver para provar alguma coisa aos outros? Ícaro ficou olhando para ela por um segundo longo, absorvendo cada palavra como quem encontra a frase que precisava ouvir há anos. Lá fora, a chuva diminuía. A casa inteira dormia. E os dois sabiam que o dia seguinte mudaria tudo.
Ele tocou de leve a mão dela outra vez. Desta vez, Dalva virou a palma e segurou a dele. Não foi pressa, foi escolha. Não foi impulso, foi verdade. E antes de sair do escritório, já com a porta entreaberta, ela olhou para ele uma última vez e disse, no tom exato de quem abria caminho para a parte seguinte da história: amanhã, quando eles acharem que o senhor está sozinho, é nessa hora que a gente começa. No começo daquela manhã, antes mesmo de os primeiros passos ecoarem pelo corredor principal, Dalva já estava de pé, com os documentos separados, os horários confirmados e a atenção voltada para cada detalhe que pudesse comprometer a reunião decisiva. A casa parecia calma por fora, mas por dentro tudo estava suspenso num ponto exato entre queda e retomada. Ícaro não desceu com o semblante fechado de outros dias, não apareceu tentando esconder o que sentia, nem se prendeu à formalidade vazia que durante anos tinha usado para parecer inabalável. Ele desceu pronto. O rosto estava sério, a postura firme, a pasta segura debaixo do braço e a certeza de que, se fosse atacado outra vez, não enfrentaria aquilo no escuro. Dalva percebeu isso assim que os olhos dele encontraram os dela por um segundo, no corredor que levava ao salão de jantar. Não houve toque. Não houve palavra mais longa do que o necessário, mas houve entendimento. Está tudo preparado, ela disse. Ícaro assentiu. E você? Ela respondeu sem hesitar. Também. Quando ele entrou no salão, a imagem lembrava muito a noite em que tudo quase se perdeu. A mesa polida refletia a luz dos lustres, as taças já estavam alinhadas, os lugares marcados, os quadros dourados, observando a sala com a mesma solenidade silenciosa, e os homens que começavam a ocupar suas cadeiras carregavam no rosto a expectativa de quem sabia que ali seria decidido muito mais do que um acordo. Moacir Varela chegou primeiro, cumprimentando com formalidade contida. Depois vieram Bento Lessa, Silas Noronha e Afonso Guerra. Todos experientes demais para desperdiçar palavras antes da hora. Heitor Bastos foi o último entre os membros da direção a se sentar e entrou com a calma calculada de quem acreditava ainda controlar a narrativa. Dalva observou isso com atenção. Havia gente que demonstrava nervosismo quando errava e gente que demonstrava confiança demais. Heitor era desse segundo tipo. Ele ajustou o punho da camisa, cumprimentou os presentes num tom equilibrado e tomou lugar como se o resultado daquela manhã já estivesse resolvido a seu favor. Dalva seguiu servindo café e água com discrição, mas sem perder uma expressão, um desvio de olhar, uma pressa mal explicada. Ícaro sentou-se no centro, aguardou que todos se acomodassem e só então começou. Agradeço a presença de todos. Antes de tratarmos do futuro da empresa, eu preciso esclarecer por que chegamos até aqui. Heitor ergueu os olhos de imediato, como se preferisse abrir o ataque antes que o terreno lhe escapasse. Se me permite, disse ele, apoiando as mãos na mesa. Talvez o melhor uso do tempo hoje seja a objetividade. A situação piorou nas últimas semanas. Alguns parceiros recuaram. O projeto principal perdeu força e não acredito que rodeios ajudem. Moacir olhou para Ícaro, esperando reação. Silas cruzou os dedos diante do prato. Bento fixou o olhar em Heitor por um segundo mais longo. Ícaro permaneceu calmo. Concordo com a objetividade, respondeu. É por isso mesmo que vamos começar pela origem do problema. Heitor ainda tentou manter o comando do ambiente. A origem do problema é simples. Houve falha de condução. Dalva parou ao lado do aparador, mantendo-se no enquadramento da sala como mais uma presença funcional, mas sentindo o peso daquela frase atravessar a mesa inteira. Foi então que Ícaro abriu a primeira pasta. A origem do problema não foi falha, foi sabotagem. O silêncio veio inteiro. Não um silêncio leve, não um silêncio de surpresa passageira, mas um silêncio pesado, firme, daqueles que pedem prova antes de reação. Heitor mudou quase nada,
mas Dalva viu. O ombro endureceu um pouco, a mandíbula travou por um instante, a respiração ficou menor. Ícaro retirou o primeiro documento e o colocou sobre a mesa, empurrando em direção a Moacir. Na noite do jantar com Augusto Teles, o motorista que iria buscá-lo recebeu um desvio de rota vindo do ramal da biblioteca, orientando que seguisse para um local errado. Moacir leu, passou o papel adiante. Bento aproximou o corpo. Afonso franziu a testa. "E o que isso prova?" perguntou Heitor, tentando soar apenas técnico. Ícaro puxou outro papel. "Prova que a chamada partiu do único ramal ocupado naquele momento por alguém que tinha acesso à informação, interesse no fracasso daquela noite e autonomia para interferir sem levantar suspeita." Heitor encostou-se na cadeira. "Isso continua sendo uma acusação sem fechamento." Dalva então se aproximou sem pressa e depositou outra pasta diante de Ícaro. Não falou nada, não precisava. Ele abriu, retirou os registros seguintes e continuou. "Além da ligação, houve uma mensagem em meu nome enviada à equipe de Augusto, cancelando o encontro. E nas 2 semanas anteriores, pagamentos fundamentais foram retidos por ordem digital do setor financeiro, sob responsabilidade de Heitor Bastos." Agora já não era mais possível tratar aquilo como hipótese frágil. Os conselheiros se mexeram ao mesmo tempo. Silas pegou os papéis quase arrancando-os da mesa. Bento releu 2 vezes. Moacir apoiou a mão no queixo. Afonso largou devagar a taça de água. Heitor ainda sorriu de forma curta, seca, quase ofensiva. "Qualquer assinatura digital pode ser usada indevidamente. Qualquer sistema pode ser acessado por mais de uma pessoa." Ícaro sustentou o olhar dele. "Por isso eu trouxe mais do que sistema." Heitor respondeu antes de pensar. "Então mostre." A porta do salão se abriu nesse momento e Augusto Teles entrou acompanhado de Dona Nadir. Não houve anúncio, não houve preparação. Só a presença firme de quem tinha sido usado sem consentimento e agora vinha recolocar a verdade no lugar certo. Todos os homens à mesa olharam ao mesmo tempo para a porta. Augusto caminhou até o centro do salão, cumprimentou com um gesto breve e disse com clareza: "Eu não deixei de comparecer ao jantar por escolha pessoal. Recebi uma mensagem de cancelamento supostamente enviada pelo Sr. Ícaro. Hoje cedo, ao conversar com ele e revisar os registros, percebi que fui induzido ao erro por alguém interessado em desmontar esta reunião antes que ela acontecesse." Heitor se mexeu na cadeira. "Com todo respeito, isso não prova quem..." Augusto o interrompeu sem elevar a voz. "Prova que alguém manipulou a informação e, a partir do momento em que o senhor começou a falar aqui, ficou claro demais quem estava confortável com o fracasso de outro homem." O clima mudou de vez. Moacir virou-se para Heitor com um olhar duro. Bento perguntou direto: "Você tem alguma explicação objetiva?" Heitor tentou reorganizar a postura. "Tenho explicações técnicas para cada procedimento." Dalva falou pela primeira vez, sem pressa, num tom baixo e firme que fez todos voltarem os olhos para ela. "Explique então a conversa no corredor da biblioteca, quando o senhor disse que se ele caísse sozinho, ninguém desconfiaria." O rosto de Heitor perdeu a segurança antiga. "Você estava ouvindo atrás de porta?" Dalva respondeu sem tremor. "Eu estava trabalhando e ouvi porque o senhor confiou demais no próprio silêncio." Aquela resposta não aumentou o volume da cena, mas fechou a última saída moral que ele ainda tentava construir. Ícaro então completou, pela primeira vez sem hesitação, sem dúvida e sem a antiga necessidade de parecer controlado por aparência: "Passei semanas achando que estava fracassando por limite meu. E enquanto eu me cobrava em silêncio, você cavava espaço para me substituir." Heitor tentou recorrer à intimidade familiar. "Você vai fazer isso comigo na frente de todos?" Ícaro não recuou.
Você fez isso comigo pelas costas por tempo demais. A sala inteira compreendeu naquele instante que não se tratava apenas de finanças. Tratava-se de confiança, poder, lealdade e da forma como um homem era testado quando tudo parecia sair do eixo. Heitor ainda tentou argumentar, puxando palavras sobre prudência, mal-entendido, pressões do mercado, mas já era tarde. Não havia mais ninguém disposto a ajudar a mentira a parecer complexa. Os papéis, a mensagem, o depoimento de Augusto e a fala firme de Dalva tinham organizado tudo. E pela primeira vez, no mesmo salão em que antes quase foi engolido pelo constrangimento, Ícaro tomou conta da situação inteira. Você está afastado a partir de agora, disse ele, com a voz firme, sem gritos, sem descontrole. Os advogados assumem daqui em diante e qualquer nova conversa será formal. Aqui termina a sua função nesta casa e nesta empresa. Heitor se levantou com o rosto fechado. Procurou nos demais alguma aliança que o sustentasse e não encontrou nada além de reprovação e silêncio. Pegou os próprios papéis, ajeitou a cadeira com um gesto duro e saiu do salão sem despedida. A porta se fechou e, com ela, saiu também a pressão que vinha se acumulando havia semanas. O espaço não ficou leve de imediato, mas ficou limpo. Moacir respirou fundo. Bento recostou-se na cadeira. Silas passou a mão devagar sobre os documentos. Afonso olhou para Ícaro com um respeito novo. Augusto foi o primeiro a romper o silêncio. Agora sim podemos tratar do que interessa. E foi exatamente isso que fizeram. A reunião que veio depois foi diferente de todas as que Ícaro já tinha conduzido. Não havia mais a pressa de convencer por aparência, nem o medo de ser interrompido por quem manipulava bastidores, nem a antiga rigidez que transformava toda a fala em defesa. Ele falou de números reais, de perdas concretas, de correções necessárias, de medidas duras e justas, de cortes que não atingiriam os funcionários mais vulneráveis, de revisão de contratos, de responsabilidade e, principalmente, de tempo. Eu não estou vendendo perfeição, disse ele, olhando para cada um dos presentes. Estou apresentando um caminho seguro para recuperar uma estrutura que foi desgastada por decisões ruins e interesses ocultos. O que eu peço hoje não é confiança cega, é a chance de provar com transparência que esta empresa ainda merece continuar. Augusto ouviu tudo com atenção, sem interrupções. Moacir fez perguntas objetivas. Bento insistiu em detalhes financeiros. Silas pediu prazos. Afonso questionou cenários mais duros. E, pela primeira vez, Ícaro não tratou nenhuma pergunta como ameaça. Respondeu com maturidade, sem fingir controle, onde ainda não havia controle, sem mascarar dificuldade. Dalva acompanhava cada momento em silêncio, perto do aparador, percebendo o quanto aquele homem estava diferente do que vira na primeira noite. Não porque a vida tivesse facilitado, não porque os riscos tivessem sumido, mas porque ele finalmente tinha deixado de atuar para os outros e começado a agir a partir do que realmente sabia e podia sustentar. Quando a conversa se encerrou, o resultado veio sem espetáculo. Augusto fechou a pasta, apoiou-a sobre a mesa e disse simplesmente: "Eu sigo com você." Moacir assentiu logo depois. "Desde que a transparência de hoje vire prática." Bento concordou. "E que ninguém mais fique acima da revisão." Silas completou: "Se mantiver esse rumo, há futuro." Afonso encerrou: "Então vamos formalizar." Não houve aplauso, não houve comemoração antecipada, não houve frases ensaiadas. Houve algo mais importante: compromisso real, retomada concreta, uma chance limpa conquistada no limite. Quando os conselheiros se levantaram e começaram a sair do salão, alguns cumprimentaram Ícaro com mais respeito do que já tinham demonstrado em anos. Augusto foi o último a se despedir.
Antes de sair, aproximou-se de Dalva e disse num tom discreto: Algumas pessoas mudam uma reunião. A senhora mudou o destino dela. Dalva apenas inclinou a cabeça, agradecendo sem transformar aquilo em personagem. Quando a porta se fechou e restaram no salão apenas ela, Ícaro e Dona Nadir, o silêncio mudou de qualidade. Agora já não era pressão, era alívio. Ícaro apoiou as mãos na cadeira central e permaneceu alguns segundos sem falar, absorvendo o que tinha acabado de acontecer. Dona Nadir, experiente o bastante para entender o que o momento pedia, recolheu algumas taças e se afastou com discrição antiga. Dalva se aproximou. Você conseguiu. Ele levantou os olhos para ela e nesse instante não havia nada do homem frio que todos temiam contrariar. Havia cansaço, gratidão, emoção segura e uma espécie de paz que ele talvez nunca tivesse experimentado de forma tão direta. Não sozinho. Dalva respondeu sem suavizar a verdade. Ainda bem. Ele soltou um pequeno sorriso, o primeiro realmente inteiro desde que ela o conhecia. Ainda bem mesmo. Depois veio um silêncio curto, íntimo, maduro. Ícaro deu um passo à frente. Quando tudo começou a desabar, eu achei que precisava segurar sozinho para continuar merecendo meu lugar. Dalva não desviou o olhar. E agora? Ele respondeu com franqueza desarmada. Agora eu sei que meu lugar não depende do medo que eu suportava calado. Depende do que eu faço quando escolho ser correto. Ela assentiu devagar. Agora você está falando como homem, não como fachada. Aquilo o atingiu do melhor jeito. Ele se aproximou mais um pouco. Você me viu antes de eu me ver. Dalva respirou fundo, sentindo a emoção crescer sem perder o centro. Eu vi o que você escondia. E ficou. Fiquei porque você mudou sem pedir aplauso. Ele levantou a mão com cuidado e tocou de leve o rosto dela, como quem ainda tratava aquele gesto com respeito, como quem sabia que proximidade sem delicadeza também podia ferir. Eu pensei em você todos os dias desde o jantar. Dalva sustentou a carícia e respondeu com honestidade igual. Eu também pensei em você mais do que me permitia admitir. Dessa vez, não houve recuo. O beijo veio calmo, adulto, consciente do tamanho da escolha que representava, sem pressa e sem encenação. Quando se afastaram, o salão continuava o mesmo, mas tudo dentro deles estava diferente. Dona Nadir voltou apenas quando percebeu, pelo tempo, que o silêncio já tinha mudado de lugar. Encontrou os dois recompostos, serenos, e não perguntou nada. Apenas avisou. Sua mãe quer falar com você no escritório. Ícaro trocou um olhar rápido com Dalva. Ambos sabiam que a parte mais delicada ainda não tinha terminado. Lídia Bastos esperava no escritório com as mãos apoiadas sobre a mesa, o rosto tenso e a postura de quem sempre acreditou que a autoridade vinha antes de afeto. Ela não levantou a voz quando Ícaro entrou, mas a rigidez no tom era suficiente para mostrar que aquela conversa não seria simples. Soube do afastamento do Heitor. Ícaro fechou a porta atrás de si. Soube certo. Ela apertou os lábios. Você expôs um parente diante do conselho. Ele expôs a empresa, tentou me derrubar e manipulou decisões internas. O que eu fiz foi interromper isso. Lídia caminhou alguns passos pelo escritório. Assuntos de família pedem outro tratamento. Ícaro respondeu sem hesitação. Foi esse pensamento que quase acabou com tudo. Ela se virou. Você está sendo frio. Não. Estou sendo claro. Pela primeira vez em muitos anos, a mãe encontrou um homem diante dela, e não um filho tentando merecer aprovação. Isso a desestabilizou mais do que ela gostaria de demonstrar. Essa mudança toda começou depois que aquela moça entrou nesta casa. Ícaro percebeu o desvio na mesma hora.
Não tente colocar nela o peso do que você se recusou a enxergar em mim. Lídia silenciou por um instante. Você está envolvido com ela? A pergunta foi direta, seca, e poderia ter levado a uma mentira estratégica. Mas Ícaro já não era mais homem de esconder a parte mais séria da própria vida por conveniência. Estou. Lídia o encarou sem acreditar totalmente no que ouvia. Uma funcionária? Uma mulher íntegra, inteligente e corajosa, que fez mais por esta casa em poucos meses do que muita gente de sobrenome importante em anos. A resposta veio limpa, sem agressão, mas firme o suficiente para não deixar margem. Lídia tentou outra abordagem. Você vai misturar sentimentos com decisões profissionais? Não, eu vou separar as duas coisas com maturidade. O que ela conquistou no trabalho é mérito dela. O que existe entre nós é escolha dos dois. A mãe respirou fundo, incomodada não só com a relação, mas com a autonomia que ele agora exibia sem pedir licença. Você sempre foi mais racional que isso. Ícaro respondeu num tom sereno que pesou mais do que qualquer dureza. Eu passei anos chamando de racionalidade aquilo que, na verdade, era medo de desagradar você. O silêncio que veio em seguida cortou o escritório inteiro. Lídia não esperava ouvir aquilo, e durante alguns segundos pareceu sem recurso. Então é isso? Perguntou por fim. Você vai conduzir sua vida ignorando minha opinião? Ícaro balançou a cabeça. Eu vou conduzir minha vida ouvindo sua opinião, sem permitir que ela defina tudo. A frase não foi dita com raiva, e talvez por isso tenha sido tão forte. Lídia sentou-se devagar, como quem sentia o desgaste de uma batalha antiga que nem tinha coragem de nomear. Pela primeira vez, ela viu que o filho não estava rompendo por rebeldia, mas por maturidade. E essa percepção, ainda que dolorosa, começou a mover algo nela também. Não houve reconciliação imediata, não houve abraço, não houve pedido de desculpa completo, mas houve um primeiro deslocamento real. Você se parece mais com seu pai do que imagina, ela disse, já sem a rigidez do início. Ícaro respondeu com calma. Espero parecer com ele no que havia de melhor. Quando saiu do escritório, encontrou Dalva no corredor, esperando sem pressa, sem invadir o espaço da conversa que sabia necessária. Foi difícil? Ela perguntou. Foi necessário, ele respondeu. E só esse tipo de resposta já mostrava o tamanho da mudança. Os dias seguintes foram de reconstrução profunda. A empresa começou a se reorganizar com uma velocidade que ninguém imaginava possível quando as decisões deixaram de atender vaidades antigas e passaram a obedecer ao que realmente precisava ser corrigido. Auditorias foram abertas, contratos foram revistos, pagamentos atrasados foram resolvidos e a comunicação interna passou a funcionar com uma clareza que antes parecia impossível. Ícaro ficou mais presente, mais atento, menos refém do próprio isolamento. Dalva, por sua vez, continuou trabalhando com a mesma postura firme de sempre, sem usar a relação dos dois para se favorecer, sem permitir tratamento indevido e sem perder o foco naquilo que sempre a distinguiu: competência. Isso chamou ainda mais a atenção de todos na casa. Não demorou para Dona Nadir perceber que Dalva enxergava o funcionamento do lugar com uma visão rara, prática e estratégica ao mesmo tempo. Numa manhã de segunda, depois de observar como ela reorganizava a logística de um almoço empresarial apenas com ajustes simples e precisos, a governanta comentou com Ícaro: essa moça não nasceu para passar a vida apagando marca de copo e recolhendo travessa. Ela vê o sistema inteiro. Ícaro sorriu porque já sabia. Naquela tarde, chamou Dalva ao escritório. Ela entrou como sempre, sem expectativa exagerada, e parou diante da mesa. Queria falar comigo? Ele indicou a cadeira, mas ela continuou em pé, o que o fez sorrir de leve. Você ainda prefere ficar de pé?
Prefiro. Então tudo bem. Ele juntou as mãos sobre a mesa. Quero te fazer uma proposta séria. Não por causa do que existe entre nós, por causa da sua capacidade. Dalva ouviu em silêncio. Quero que você assuma a coordenação operacional da casa e dos eventos ligados à empresa. Com salário novo, contrato formal, equipe própria e autonomia para revisar o que precisar. Ela não respondeu de imediato. Era uma mudança grande, não apenas profissional, mas interna. O tipo de reconhecimento que uma pessoa sonha sem se permitir esperar. Você pensou bem? Perguntou. Pensei. E se falarem que você só está me colocando aí porque está comigo? Ícaro sustentou o olhar dela. Então, eu farei o que não fiz no passado com outras injustiças. Direi claramente que você chegou a isso por mérito. E se alguém duvidar, vai responder ao seu trabalho, não à fofoca. Dalva respirou fundo. Sentiu a emoção subir, mas permaneceu centrada. Eu aceito, disse por fim, mas com uma condição. Qual? Se um dia eu errar, você me corrige como corrige qualquer profissional da sua equipe. Ele sorriu com admiração aberta. Fechado. A partir dali, a mudança se consolidou. Dalva montou rotinas novas, reorganizou cronogramas, reduziu desperdícios, criou critérios mais justos de funcionamento e passou a ser ouvida por gente que antes mal sabia o seu nome. Funcionários começaram a procurá-la com respeito verdadeiro, não por medo. A equipe respondeu bem. Dona Nadir viu nela uma continuidade confiável. Ícaro passou a observá-la com ainda mais orgulho, porque agora o amor crescia ao lado da admiração profissional e não por cima dela. À noite, quando finalmente sobrava algum tempo só dos dois, o tom da relação também se aprofundava. Não era romance apressado, não era descoberta adolescente, não era interesse de ocasião. Era construção. Jantavam juntos em horários possíveis, conversavam no terraço, caminhavam pelo jardim após dias difíceis, trocavam confissões que nunca tinham tido espaço na vida de cada um. Dalva contou mais sobre o tempo em que viveu quase no automático depois de perder o noivo, sobre a fase em que se convenceu de que o melhor seria sentir menos para não correr o risco de sofrer de novo, sobre as oportunidades que recusou por medo de não se reconhecer em nenhuma delas. Ícaro ouviu tudo sem competir com a dor dela, sem pedir que apagasse nada do passado. Eu não quero ocupar lugar de memória, disse ele numa dessas noites. Quero só ser o presente que vale a pena viver. Dalva olhou para ele por longos segundos antes de responder. É por isso que eu consigo confiar. Em outro momento, foi ele quem falou do peso de crescer numa casa em que afeto vinha sempre depois da expectativa, da dificuldade de ser visto como filho antes de ser visto como solução, do costume de engolir o próprio cansaço para parecer à altura do que esperavam. Dalva segurou a mão dele e respondeu do jeito que só ela sabia. Você não tem mais nada para provar a quem nunca soube te enxergar inteiro. Essa frase ficou nele por dias, limpando espaços antigos. Com o passar dos meses, o resultado começou a aparecer de forma visível. A empresa se estabilizou. 2 contratos importantes foram assinados sem pressa, mas com segurança. O ambiente na casa também mudou. Os jantares deixaram de ser vitrines de tensão para virar encontros mais honestos. Os funcionários passaram a ser tratados com mais dignidade. Lídia, ainda dura em muitos momentos, começou a recuar em pequenos hábitos de superioridade automática e a observar Dalva com menos resistência do que antes. Não foi mudança rápida, foi mudança verdadeira, dessas que andam no ritmo do orgulho, cedendo espaço ao fato. Numa tarde de domingo, Lídia encontrou Dalva organizando a ordem de serviço de um evento na sala lateral. Parou à porta por alguns segundos e disse, sem rodeios inúteis, a casa está funcionando melhor. Dalva ergueu os olhos. Fico feliz. Lídia hesitou um instante antes de continuar.
Meu filho está também. Dalva não respondeu com falsa modéstia, nem com revanche. Apenas assentiu, respeitando o alcance daquela frase. Foi o máximo de aproximação que Lídia soube oferecer naquele momento, e Dalva entendeu. Nem toda reparação chega em forma de abraço. Algumas chegam em forma de reconhecimento contido, e isso também tem valor quando vem de onde nunca veio nada. Foi nessa fase de maior estabilidade que Ícaro decidiu fazer o que vinha guardando em silêncio. Não por impulso, não para coroar vitória, não como recompensa de conto fácil. Fez porque tinha certeza. A mesma sala de jantar onde o medo, o constrangimento e a sabotagem quase definiram o rumo de tudo, foi preparada novamente, desta vez com outro sentido. A mesa recebeu poucos convidados, todos importantes de fato para a história dos dois e para a travessia que tinha sido feita. Moacir, Bento, Silas, Afonso, Augusto, Dona Nadir, a cozinheira mais antiga da casa, 2 funcionários que estavam ali havia anos e, para surpresa de Dalva, também Lídia. Nada exagerado, nada ruidoso, nada com aparência de evento montado só para impressionar. Tudo elegante, direto e carregado de intenção verdadeira. Dalva entrou no salão usando um vestido simples e bonito, de tom sóbrio, e parou por um instante ao ver um cartão com o próprio nome num lugar à direita de Ícaro. Não estava ali como funcionária circulando com travessa nas mãos. Estava ali como presença escolhida. Ícaro se levantou, foi até ela e disse baixo para que só ela ouvisse: "Hoje você se senta comigo." Dalva olhou para ele e sentiu o peso bonito daquele gesto. Não era só um lugar à mesa. Era uma reparação simbólica de tudo que tinha começado justamente ali, diante dos mesmos lustres, dos mesmos quadros, do mesmo brilho na madeira. Durante o jantar, as conversas fluíram com leveza madura. Augusto comentou a recuperação da empresa. Moacir falou da mudança de postura de Ícaro. Dona Nadir, emocionada, limitou-se a observar com um orgulho calmo. Até Lídia, ainda reservada, permaneceu ali sem interromper o clima, o que por si só já dizia muita coisa. Em determinado momento, Augusto ergueu a taça e resumiu em poucas palavras o que todos sabiam. Algumas mesas testemunham quedas. Esta teve o privilégio de testemunhar a reconstrução. Houve concordância sincera. Dalva sentiu o coração bater mais forte, mas ainda não imaginava o que vinha. Quando a sobremesa foi retirada e o salão caiu num silêncio expectante, Ícaro se levantou. A expressão dele não tinha nervosismo vazio, tinha certeza. Ele agradeceu a presença de todos, falou brevemente sobre os meses difíceis, sobre as decisões que precisaram ser tomadas e sobre a importância de cada um naquele processo. Mas quando se virou para Dalva, a voz ganhou uma camada mais pessoal, mais funda, mais firme. Houve um tempo em que eu achava que comandar era carregar tudo sozinho. Depois entendi que isso só me afastava do que realmente importava. E a pessoa que me fez enxergar isso não chegou com promessas. Não tentou me agradar, não me poupou da verdade quando eu precisava ouvir. Ela me confrontou, me ajudou, me respeitou e me ensinou que dignidade não se negocia, nem no trabalho, nem no amor. Dalva sentiu os olhos aquecerem. Ninguém na mesa desviava a atenção. Ícaro então caminhou até ela e parou à sua frente, sem fazer cena teatral, sem exagero, apenas inteiro. Tirou do bolso uma pequena caixa, abriu e disse com a clareza que tinha levado a vida inteira para aprender a sustentar: "Eu não quero te pedir para mudar a minha vida, porque você já mudou. Eu quero te pedir para viver a nossa comigo, com verdade nos dias bons e nos difíceis, com respeito, com parceria, com tudo o que a gente construiu desde aquela primeira noite." O salão ficou completamente imóvel. Dalva olhou para ele, para a caixa, para o rosto dos poucos convidados,
e viu que não havia ali nenhum gesto de impulso, nenhum pedido fabricado por emoção momentânea. Havia amor adulto, escolha limpa, maturidade. Ela se levantou devagar, aproximou-se e respondeu com a voz firme, ainda tocada pela emoção, do jeito que combinava com tudo o que tinham vivido. Eu aceito, se a gente continuar sendo quem foi até aqui, sem esconder medo, sem fugir da verdade e sem esquecer o caminho que trouxe a gente até este lugar. Ícaro sorriu com uma felicidade inteira. Colocou o anel em sua mão e a abraçou com calma, cercado por pessoas que sabiam exatamente o valor daquele momento. Houve aplausos sinceros, olhos marejados, sorrisos sem exagero. Lídia foi a última a se aproximar. Olhou primeiro para o filho, depois para Dalva, e disse algo que levou anos para conseguir dizer a alguém com humildade suficiente. Obrigada por não ter desistido dele. Dalva respondeu com gentileza. Ele também não desistiu de si. Mais tarde, quando todos já tinham ido embora e a casa voltou ao silêncio, os dois permaneceram sozinhos no salão por alguns minutos. A mesa ainda refletia a luz dos lustres. Os lugares, agora vazios, guardavam a memória do que tinham presenciado. E o ambiente que antes quase foi palco de derrota definitiva estava, enfim, preenchido por paz. Ícaro se aproximou de Dalva e segurou sua mão. Ela olhou a sala uma última vez, lembrando-se sem dizer do ponto exato onde tinha decidido agir, do instante em que tudo podia ter desmoronado, da coragem que precisou reunir para não abaixar a cabeça diante de um mundo acostumado a ignorá-la. Ele seguiu o olhar dela e entendeu. Foi aqui que tudo começou. Dalva voltou-se para ele com serenidade, sem tristeza, sem receio, só com a firmeza de quem reconhece a própria trajetória. Não era mais a mulher obrigada a caber no lugar pequeno que os outros tinham reservado. Não era mais invisível, nem provisória, nem alguém que precisava provar valor em silêncio. E ele já não era o homem preso ao peso de sustentar sozinho uma imagem de força que só o deixava cada vez mais distante de si mesmo. Tinham atravessado a deslealdade, reorganizado a empresa, revisto as próprias feridas e encontrado um no outro não um abrigo passageiro, mas uma escolha sólida. Naquela casa onde antes o status falava mais alto do que a verdade, a dignidade passou a ocupar o centro, o respeito deixou de depender de posição e o amor encontrou à mesa o lugar definitivo onde sempre deveria ter estado.